Muito bem, galera, vamos a mais uma videoaula do site cesarfelipe.com.br. Nesta videoaula 5 de Windows Server 2012, nós vamos dar continuidade à aula 4. Bom, é o seguinte. Eu tenho aqui o usuário chamado Bombas1. Eu vou deletar ele, eu vou criar a conta dele. Veja que aqui eu já tenho os grupos criados de acordo com o padrão que nós definimos na aula anterior. Eu vou criar agora mais dois usuários, tá? Vou aqui em novo, usuário. Vou colocar aqui, diferente do que nós fizemos, eu vou chamar esse cara de José Silva, ok? Aí eu vou fazer o seguinte. Veja só, nome do logon do usuário, Bombas1. Veja que o Windows Server ele me oferece duas formas de logon. Esse logon aqui de cima é chamado de logon FQDN, tá? Onde eu boto o nome do usuário, arroba e o nome do domínio. Aqui embaixo é a forma de logon NetBIOS. Aí eu vou fazer o seguinte: se o usuário for logar com FQDN, ele deverá utilizar Bomba1. Se ele for utilizar formato NetBIOS, será José. Isso para mostrar para vocês que não é obrigatório eu definir o mesmo nome de logon para FQDN e o mesmo nome para NetBIOS. Podem ser diferentes, tá? Então, se ele for logar como FQDN, ele vai ter que digitar bomba1@gasol.com.br, e se ele for logar NetBIOS, vai ser gasol/José. Vou apertar aqui em avançar, vou definir a senha. Avançar, concluir. Vou criar agora um outro usuário e último usuário. O nome dele vai ser Maria Santos. E o logon dela, se for no formato FQDN, eu vou definir como sendo Bombas2. E se for no formato NetBIOS, vai ser Maria. Mesmo esquema, tá? Isso só se aplica ao pessoal de bombas. Lembrem-se dessa videoaula, porque lá na frente a gente vai utilizar isso, tá? Vou definir a senha. Pronto, agora eu vou adicionar o José da Silva como membro de bombas chefia, né? Seguindo aquele nosso padrão. E a Maria como funcionário. Tá aqui, ok. Vou aplicar, vou dar ok. E pronto. Bom, nessa videoaula eu vou abordar isso que eu acabei de falar para vocês, a forma de logon que pode ser diferente e você definir isso no ato de criar a conta do usuário. E agora vamos ver também a questão de como é que um computador ingressa em um domínio. Eu vou dar uma pausa aqui para preparar um computador cliente e já retorno. Pronto, já preparei aqui um computador cliente. Esse computador cliente está utilizando o Windows 7. Tá? É uma máquina virtual que está ligada no mesmo barramento do servidor, tá? Rede interna. Então, veja só, galera. Quando um computador não pertence a um domínio, ele utiliza as suas políticas de segurança locais e utiliza o seu banco de usuários local, tá? Então observe aqui na tela de boas-vindas deste Windows 7 que eu tenho 3 usuários criados: César, José e Maria. Então eu vou clicar aqui em César, que é administrador do computador. Já a conta José e a conta Maria são contas limitadas. Então eu vou apertar aqui em José, quer dizer, salvo engano, não me lembro não se essas duas contas são limitadas ou administradoras. Mas bom, vou clicar aqui em César. E quando você instala o Windows 7 no seu computador, tá? Ele não vem
com o nome correto, ele não vem com o endereço IP. Ele poderá receber endereço IP de um serviço DHCP que você tenha na sua rede, o que não é o caso neste nosso cenário, tá? Ainda não. Nós aprenderemos nas aulas que seguem como é que você configura um servidor DHCP. Então, o que você faz na máquina? Botão direito, propriedades. Vem aqui em alterar configurações. Veja que o nome é bem estranho. Alterar configurações. Alterar. E aqui você coloca o nome do computador. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse computador, ele vai ser um computador Bombas 01. Ou seja, ele vai ser, ali eu vou botar até assim, ó, PC Bombas 01. Então ele vai ser o primeiro computador lá do setor de bombas do posto. Eu vou dar OK. Vou dar OK. Ele vai pedir para a máquina reiniciar. Eu vou dar uma pausa de novo na gravação, retornando assim que ele terminar de reiniciar, tá OK? Pronto, o computador já reiniciou. Vou apertar novamente aqui em César. E é claro que agora esse computador já está com um novo nome definido. Vamos ver. Botão direito em computador, propriedades. E aqui eu vejo que o nome dele está PC Bombas 01. É aconselhável que você coloque o nome do computador de acordo com o setor onde ele fica. Evite utilizar o nome do usuário que mais utiliza. Por exemplo, quem mais usa aquele computador é a Maria, então o nome do computador vai ser Maria. Não é correto, tá? Se Maria é, por exemplo, do financeiro, então o computador dela vai ser financeiro 01, financeiro 02, financeiro 03, assim respectivamente. Desta forma, você tem uma organização bem melhor sobre o seu Active Directory. Bom, voltando ao que eu estava falando, este computador ele ainda não pertence a um domínio. Eu sei disso porque quando eu clico com o botão direito em computador e venho em propriedades, eu observo que ele faz parte de um grupo de trabalho chamado Workgroup, que é padrão da Microsoft, que todos os computadores inicialmente façam parte de um grupo de trabalho. Então os computadores ou eles fazem parte de um grupo de trabalho ou de um domínio. Quando eles fazem parte de um grupo de trabalho, como eu falei no começo, ele utiliza seu banco de usuários e suas diretivas de segurança locais. Tá? Então vamos observar isso aqui, ó. Botão direito em computador, gerenciar. Quando eu abro o console de gerência do computador, eu posso vir aqui em usuários, clicar aqui em usuários e eu observo que aqui eu tenho o usuário César, José e Maria criados, tá? Então, veja que naquela tela de boas-vindas ele estava me mostrando exatamente estes usuários daqui. Com relação às diretivas de segurança, eu posso clicar aqui em iniciar painel de controle. Eu posso clicar aqui em ferramentas administrativas. E aqui eu vejo diretivas de segurança local. Se eu der 2 cliques, vai ser aberto para mim o console, onde eu posso definir diretivas de segurança para este computador. Aqui, ó, diretivas de conta, diretivas de senha. Tá aqui, ó, a diretiva de senha deve satisfazer os requisitos de complexidade. Se eu habilitar isso daqui, as senhas destes usuários deverão ter letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Histórico de senha, o usuário não pode utilizar uma senha que ele tenha acabado de utilizar. Ele terá que modificar a senha com 42 dias, tá? Então posso dar 2 cliques aqui, habilitar isso e ele terá de mudar a sua senha, assim como outras diretivas de segurança aqui. Já quando o computador faz parte de um domínio, ele abre mão das suas contas de usuário local, tá? Por padrão, ele abre mão das suas contas locais e das suas diretivas de segurança local e começam a obedecer todas as políticas de segurança e contas de usuário que são definidas no domínio.
Então vamos ver como é que a gente faz para ingressar um computador no domínio. Primeiro passo, nós temos que garantir que exista conectividade de endereçamento IP entre o computador cliente e o servidor. Então vamos definir o endereço IP para este computador daqui. Só para aproveitar, eu vou digitar cmd aqui no executar e vou digitar ipconfig para obter informações de endereçamento desse computador. Ora, observe aqui que a minha placa de rede local ela está recebendo um endereço 196.254. Que endereço IP é esse? Este endereço IP é chamado de endereço APIPA, que é uma rede de endereçamento local, tá? Quer dizer, de endereçamento automático. Quando você vê um computador recebendo endereço IP 196.254, significa que ele se auto-endereçou. Por que ele se auto-endereçou? Vou clicar com o botão direito aqui em rede, vou vir em propriedades, vou clicar aqui em alterar configurações do adaptador, botão direito, propriedades, e vou vir aqui no protocolo TCP/IP versão 4 para poder explicar. Quando o computador está configurado para receber endereço IP automaticamente e ele não encontra um servidor DHCP, automaticamente ele se dá um endereço IP da rede 169.254. Como eu já disse, isso daí é chamado de autoendereçamento, tá? Então eu vou clicar aqui em endereço IP e vou fazer o seguinte, eu vou definir um endereço IP na rede do meu servidor. O meu servidor ele está na rede 172.16.1. 172.16.1. Essa é a rede dele. Eu sei que o endereço IP do meu servidor é o final 1. Então eu não vou botar aqui final 1 nesse quarto octeto. Eu vou botar final 11. E afinal nós sabemos que não podem existir dois computadores com o mesmo endereço IP na mesma rede. Tá? Então eu vou botar aqui a máscara de subrede. A máscara de subrede é classe C, ou seja, ela é 255.255.255. E eu vou fazer assim, ó, não vou definir nem o gateway e nem vou definir o DNS, tá ok? Vou deixar só isso aqui. Vamos ver os efeitos colaterais dessa configuração daqui. Vou dar OK, vou dar OK. E aí todo mundo faz isso aqui, ó. Abre o prompt de comando e pinga o servidor. 172.16.1.1. Horas, por que isso daí? Porque quando esse computador for ingressar o domínio, ele tem que contactar o controlador de domínio, não tem? E o controlador de domínio não é o final 1? Tá aí, vou dar Enter. Veja que eles têm conectividade, porque está o Windows 7 está recebendo resposta do servidor. Ora, aí você pensa, bom, se ele está recebendo resposta do servidor, então eu consigo ingressar no domínio, não é? Vamos ver. Botão direito em computador, propriedades. Venho aqui em alterar configurações. Nesta janela eu aperto em alterar. Clico aqui que ele não é membro de grupo de trabalho, ele é membro de domínio. E coloco o nome do domínio. O nome do domínio é gasol.com.br. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Esse domínio aqui é um nome ou é um endereço IP? É claro que é um nome, não é? Então vou dar OK. Vamos dar um tempo. Olha só o que apareceu aqui. Não foi possível contactar o controlador de domínio do Active Directory para o domínio gasol.com.br. Eu posso até aqui clicar em detalhes. Olha aqui o que ele está me mostrando aqui, ó. Erro quando o DNS foi consultado para obtenção do recurso serviço. Horas. Eu estou usando um nome. Esse nome precisa ser resolvido em endereço IP. Olha aqui, galera. Eu digitei ping 172.16.1 e obtive a resposta. Está ali em cima. Eu vou digitar ping gasol.com.br, forçando o meu computador a tentar resolver esse nome. Tá aí, ó. Já deu erro, não foi? Então eu vou fazer o seguinte. Por que isso está acontecendo? Porque eu não defini
um servidor de resolução de nome aqui no endereçamento IP. Ó. Vou descer aqui em IPv4, 2 cliques. Veja que ele está sem servidor DNS preferencial. Eu vou pegar e vou informar para esse computador que quem resolve nome é 172.16.1.1. Afinal de contas, você se lembra na nossa aula 3, quando nós configuramos o domínio, né? Quando nós promovemos o controlador do domínio o computador a controlador do domínio, nós instalamos o DNS nele, então ele resolve nome. Tá aqui. Vou dar OK. OK. Aí você pega e fala, você não configurou o gateway. Ó, vamos voltar lá. Você não configurou o gateway. Não vai funcionar. Senhores, prestem bem atenção. O gateway, ele deve ser definido quando você quer informar ao computador como é que ele faz para sair da sua rede IP para contactar outra rede IP diferente. Não é o caso aqui. Afinal de contas, o meu controlador de domínio e esta máquina cliente estão no mesmo barramento e utilizando a mesma rede lógica, ou seja, a mesma rede IP. Logo, o gateway é dispensável. Vou dar OK. OK. Eu vou abrir o prompt de comando de novo. Tá, cmd. E agora eu vou digitar ping gasol.com.br. Enter. Tá aí. Ele já está resolvendo o nome. Por que ele está resolvendo o nome e agora ele obtém resposta? Porque agora ele sabe a quem é que ele pode consultar o DNS. Tá ok? Então, agora eu posso vir aqui de novo em alterar as configurações, alterar domínio gasol.com.br. OK. Veja que agora já funcionou. Ele está me pedindo a senha, as credenciais, aliás, tá? Ele está me pedindo as credenciais de uma conta com permissão para ingressar no computador no domínio. Eu vou digitar aqui a conta do administrador e vou botar a senha do administrador. Veja que ele está falando aqui, ó, o domínio Gasol, ou seja, essa conta informada aqui é do Gasol. Vou dar OK. Ele está fazendo as autenticações necessárias. Bem-vindo, OK. Vou dar OK de novo. Vou reiniciar o computador. E por que o computador é reiniciado? Ele é reiniciado para que ele modifique as suas primitivas de inicialização para que, quando o sistema operacional seja carregado, ele vá buscar as diretivas de segurança e o logon preferencialmente no domínio. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, enquanto essa máquina está reiniciando, vamos vir aqui no nosso servidor. E está aqui. Estou na minha unidade organizacional e eu disse a vocês que o Active Directory ele tem por finalidade me listar as entidades de segurança que pertencem ao domínio. Essas entidades de segurança são contas de usuários, grupos e computadores. Esse computador ele acabou de ingressar no domínio. Logo, uma conta para ele deve ter sido criada por aqui. Por padrão, as contas para novos computadores que ingressam no domínio vêm parar aqui em computadores. Então vou clicar aqui em computadores e eu vejo que o PC Bombas 01 está constando aqui. Ora, como isso daqui é um PC, né, é um computador lá do setor de bombas, eu vou pegar ele, clicar, arrastar e soltar aqui dentro de bombas computadores. Vou apertar em sim e eu vejo que agora ele está aqui dentro de bombas computadores. Voltando aqui para o nosso Windows 7, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Lembram que a tela inicial antes de ingressar no domínio mostrava 3 contas locais, César, José e Maria.
Assim que esse computador ingressou no domínio, veja que aquelas contas já desapareceram, né? Então, dou Ctrl Alt Delete e está aqui. Eu vejo que ele está me oferecendo para fazer ainda, né? Ele está me oferecendo para fazer logon local. Eu posso apertar em trocar de usuário, apertar em outro usuário e pronto, está aqui, ó, fazer logon em Gazol. Aí eu posso pegar, posso definir o nome de um usuário e uma senha para logar. Por exemplo, diretoria 1 e a senha de diretoria 1. Enter. Como é a primeira vez que essa conta está logando no computador, um perfil de usuário para o usuário diretoria 1 está sendo criado dentro do disco rígido deste computador virtual. Opa, digitei errado. Ah, afinal de contas, não é diretoria, né? É gerência. Gerência. E a senha. Pronto, agora sim. Ele está criando a área de trabalho, que é o perfil do usuário para o primeiro logon. Vamos deixar ele terminar. E é lógico que ele está autenticando lá no domínio. Tá bom? Uma conta para esse usuário, né, um perfil para esse usuário foi criado aqui dentro da unidade C, dentro da pasta usuários. Aí eu vejo aqui uma conta chamada gerência 01. Vamos ver a questão de logon em formato NetBIOS e em formato FQDN. Vou apertar aqui iniciar, efetuar logoff. Trocar de usuário, outro usuário. E aí veja só, lembram de bombas? Eu posso logar em formato bombas1@gazol.com.br e botar a senha. Como eu também posso logar com o formato FQDN, que é usando o José, né? Eu vou logar como bombas1 primeiro, vou dar Enter. Ele está criando o perfil do usuário porque é a primeira vez que o usuário está acessando. Está aqui, logou. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou efetuar logoff. E vou entrar com José. Vou apertar em trocar de usuário, outro usuário, mas na verdade é o mesmo usuário, só que em formato FQDN, né? Gazol, contra barra. Deixa eu mudar aqui o formato do teclado. Contra barra José. Vejam que eu efetuei logon, não foi criado outro perfil, porque afinal de contas bombas1 e José são o mesmo usuário. Eu só loguei utilizando formatos diferentes, como nós vimos no começo dessa aula que foi definido. Tá, isso daí para mostrar para vocês que você pode definir formas de logon diferente para o usuário. Um tipo para ser FQDN, outro tipo para ser NetBIOS. Então, nós vamos parar essa nossa aula por aqui e na próxima aula nós veremos a questão de privilégios de acesso.